que há 2 dias atrás um policial em Mato Grosso do Sul, natural de Patos, na Paraíba, foi morto, abriram o seu peito, arrancaram o seu coração, a polícia foi atrás dos bandidos, mataram os 5 bandidos e a manchete diz assim: e não acharam o coração do soldado. Está morto. É uma tragédia, seguida de outra tragédia de pessoas que escolheram o caminho do mal para viverem. Essas notícias deixam as pessoas assustadas. O aumento do combustível mexeu com muita gente, mas as pessoas têm negligenciado o anúncio de Deus de que um dia a porta da graça vai se fechar e haverá juízo de Deus sobre as nações. E aqueles que não tiverem compromisso com Jesus perecerão eternamente, sofrerão eternamente a aplicação da justiça divina. Em Mateus capítulo 11, no verso 16, Jesus tratando sobre a pessoa de João Batista, Jesus também fazendo um paralelo com a sua pessoa, ele começa falando algo interessante, que não vamos ler o capítulo todo 11, mas vamos considerar alguns versículos da advertência de Jesus e o quadro que ele mostra terrível no juízo de Deus. Ele diz assim, Mateus 11, a partir do verso 16. Mas a que compararei esta geração? É semelhante a meninos que sentados nas praças gritam aos companheiros. Sim, uma geração que se alegra, uma geração que está querendo viver, mas não tem atentado para o agir de Deus. E diz assim: nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. Não há uma alegria, não há realmente uma vivência. Há um povo escravizado e entristecido. E aí Jesus continua: entoamos lamentações, mas vocês não prantearam. Não há comoção pelas coisas que estão acontecendo. Estamos insensíveis aos fatos, aos acontecimentos. E aí Jesus continua no verso 18: pois veio João, que não comia nem bebia, e as pessoas diziam: ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e as pessoas diziam: eis aí um glutão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por suas obras. Deus tem trabalhado em prol da salvação da humanidade. Já concluiu a obra que tinha que concluir em Jesus Cristo. Agora a igreja segue na missão de Deus, que foi também vivida por Jesus Cristo aqui na terra, cumprindo o propósito de salvar através da redenção no próprio Jesus Cristo, do sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo pecado. E veio João representando os profetas numa mensagem de preparação de um povo disposto a servir a Deus, de um povo disposto a abandonar o pecado e viver a esperança de Deus para a sua vida, de um povo que arrependido era batizado nas águas do Rio Jordão, mas João dizia: vai vir aquele que batizará com fogo, vai vir aquele que realmente transformará o coração de vocês para Deus. Ele é o Senhor, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele dos quais os profetas falaram, do qual a lei aponta e do qual eu testemunho. João veio com toda sinceridade, cumprindo tudo que a lei dizia, e diziam que ele tinha um demônio. E aí vem Deus, abraçando a todos, embora não concordando com a vida e o comportamento de todos, fazia um apelo dizendo: quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz a cada dia e siga-me. Há uma mensagem flexibilizada, transformada de Jesus, como se diz algo que não tem na Bíblia: vinde como estais. O convite de Jesus é para a transformação. A ideia de que Jesus acolhe do jeito que está, a ideia de que Jesus acolhe a todos, na proposta que abandone
o pecado, que reconheçam como o Senhor da vida e como a única esperança para se encontrar com Deus. Pois Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. No encontro que não foi planejado diretamente por Jesus, embora que no plano soberano sim, aquela mulher pecadora que foi levada aos pés de Jesus, não foi levada para Jesus conversar com ela, mas aqueles homens legalistas, eles queriam destruir Jesus, queriam pegar Jesus em contradição. E aí levaram para Jesus dizendo: esta mulher foi pega em adultério, e a lei de Moisés diz que tal mulher deve ser apedrejada. Embora que a lei também dizia que o homem que estivesse com ela também deveria ser apedrejado. Mas o texto diz que a intenção, lá em João capítulo 8, seria pegar Jesus em contradição. Se ele mandasse apedrejar cumprindo a lei de Moisés, onde estaria o amor que ele tanto pregou? Se ele dissesse que isso não era nada, ia dizer que ele estava contra Moisés. E aí Jesus simplesmente, com sabedoria dos céus, diz: quem estiver em pecado, que atire a primeira pedra. E todos saíram, soltando as pedras. E Jesus se levanta, olha para aquela mulher e diz: ninguém te condenou? Ela responde: não, Senhor, eu também não te condeno. Mas uma expressão de Jesus depois fala de como deve ser o compromisso daqueles que querem seguir a Jesus e daqueles que querem ter o encontro com Deus. Ele disse: vá e não peques mais. O pecador que se encontra com Jesus tem duas alternativas, na verdade só tem uma. A outra é uma opção da rejeição daquilo que Deus propõe. Quando se encontra com Jesus e o aceita e faz compromisso com Ele, a sua vida é transformada. Caso contrário, sua vida continua do mesmo jeito. E aí ele está e continua debaixo do juízo divino. Logo no verso 20 de Mateus, presta atenção. Jesus vai dando notas de juízo. O ai aí tem a ver com juízo, tem a ver com ação condenatória, com implicação na vida das pessoas. Ele disse assim: então Jesus começou a repreender as cidades nas quais ele tinha feito muitos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Jesus já fez milagre na sua vida? Quantas bênçãos você já recebeu do Senhor? Você tem o privilégio de estar numa igreja, ou aqui, ou em outra igreja, sem nenhuma preocupação de ser atacado, ainda, né? Por enquanto, estamos vivendo num país que podemos pregar o Evangelho livremente. Você tem a oportunidade de ter uma Bíblia e ler, e creio que você já leu em alguns momentos. Você ainda tem a oportunidade de, na internet, assistir um filme cristão, uma mensagem. Muitos têm pregado o Evangelho. Você faz parte de um grupo que sobreviveu à pandemia do Covid. Então Deus tem agraciado você com bênçãos. Pelo menos uma refeição você fez hoje, a não ser que você esteja de jejum. Mas em casa tem um cafezinho quando chegar em casa. No mundo, e milhares de meninos e meninas não têm o que comer. Desde ontem, não comeram hoje, e tudo indica que não vão comer amanhã. Então nós somos abençoados por Deus, não que aquelas crianças que estão passando fome não sejam, porque de alguma maneira Deus vai suprir a necessidade. Na verdade, em muitos locais do mundo, Deus tem suprido a necessidade, mas homens perversos, com ideologias políticas, com ideologias religiosas, com ideologias outras, fazem com que pessoas assim vivam na miséria. A Índia, a África, a China, regimes fechados em que o povo é massa de manobra, mas que teria condições se esses governantes e outras autoridades realmente pensassem no povo. Jesus diz: ai de você, Corazim,
Ai de você, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado milagres que foram feitos em vocês, há muito eles teriam se arrependido com pano de saco e cinza. Arrependimento implica em quebrantamento de vida e reconhecimento de que Deus é o único Senhor soberano, submeter-se a Ele, viver para a glória do seu nome. Mas eu digo a vocês que no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Jesus fala de mais uma cidade. E você, Cafarnaum. Interessante que Cafarnaum é tida pelos estudiosos como o quartel-general de Jesus. É a base do ministério de Jesus no sentido de deslocamento. Cafarnaum foi o local que Jesus morou por muito tempo e dali ele ia para as suas missões, junto com os discípulos, junto com os apóstolos. Cafarnaum viu Jesus passar muitas vezes na cidade, vivendo naquele ambiente, e vendo e ouvindo de curas, de milagres. Muitos ouviram a mensagem de pregação, como hoje na cidade. Muitos ouvem na igreja, pela rádio, pela internet, alguém que prega de que Jesus Cristo é a única esperança. Eles tiveram o privilégio de ter Jesus como Cafarnaum como sede para o ministério de Jesus. E ele diz assim: e você, Cafarnaum, pensa que será levada até o céu? Será jogada no inferno. Abra aqui um parênteses para a gente dizer que Jesus, no seu ministério, pelo menos o registro dos evangelhos, ele fala mais de inferno do que de céu. Ele tenta mostrar para seus ouvintes que a situação daqueles que rejeitam a Deus através de Jesus Cristo irão para o inferno. O inferno é uma realidade espiritual com a ausência da graça de Deus. Há quem diga que esse mundo é o inferno. O inferno é uma realidade espiritual onde não se tem a beleza de uma flor. Nós aqui temos grande dificuldade, mas ainda podemos contemplar uma beija-flor batendo suas asas freneticamente e tirando substância de uma flor. O inferno é uma realidade espiritual onde não se vai se sentir cheiro de chuva, porque a Bíblia diz que há enxofre, dor, ranger de dentes. O inferno é uma realidade eterna sem Deus, insuportável. E Jesus já experimentou toda essa dor para que aqueles que crescem nele fossem livres dessa condenação de estar eternamente debaixo da ira de Deus. Eu não me lembro agora qual teólogo, qual estudioso, mas disse o seguinte: e se no final das contas não existia um céu? E a pessoa dizia: não vou perder nada, pelo menos eu criei. Não existiu o céu, não existiu o inferno. Mas, essa é uma suposição que você levanta, mas eu creio que existe um céu e eu aceitei Jesus Cristo. Mas, você que não quer crer, eu pelo menos estou crendo. E tendo o céu, eu estarei lá e você não estará. Então, para que arriscar? Quem de vocês gostariam de ir naquele mini submarino que desceu as águas? Quem teria coragem ainda de pagar para ir? O que fez com que aquelas pessoas pagassem para ir? O que fez com que aquelas pessoas fossem para ali e assinando um termo de responsabilidade, porque não tinha garantia de órgãos competentes, não tinha garantia da Marinha, não tinha garantia nenhuma de volta? Se você fosse para o Rio Grande do Sul, de avião, e o vendedor das passagens dissesse: olha, tem um voo aqui mais barato. Ele sai de 11 horas da manhã e chega no Rio Grande do Sul às 16 horas.
Só que tem um problema. Em um ano, esse avião desse horário, dos que a gente tinha, já caíram pelo menos 2 vezes em cada semana de voo. Só que é mais barato. No outro horário custa R$2.000. Neste horário custa R$10. Você iria por R$10 arriscando de cair nesse avião? O avarento sim, porque por economia ele até se arriscaria. Mas uma pessoa num senso normal, nem morto, não é assim? Então, o mundo está vivendo, sabendo que existe uma realidade e tem rejeitado. E o Senhor diz, haverá, mas eu digo a vocês que no dia do juízo, haverá menos rigor para a terra de Sodoma do que para você. Interessante que na história a gente vê sempre Sodoma como a imagem e o símbolo de uma cidade pervertida, de uma cidade perversa, da qual veio o fogo do céu e consumiu. De um povo que vivia dissolutamente, vivia de uma forma que afrontava a santidade de Deus. E aí Deus destruiu. E aí o próprio Jesus, com autoridade eterna, ele diz: haverá mais rigor para Cafarnaum do que para Sodoma, porque Cafarnaum viu os milagres de Deus. Você tem visto os milagres de Deus? Deus tem operado na sua vida, as pessoas têm pregado o Evangelho para você, você tem consciência da verdade, o Espírito Santo fala ao seu coração, não é só uma coisa de que alguém pregou, é algo que o Espírito Santo testifica, confirma, convence você do pecado, do juízo e da justiça, e propõe a você um convite de entregar a vida a Jesus. O que vai levar o homem para o inferno não é cachaça, não é adultério, não é prostituição, não é drogas, não é roubo, não é assassinato, nada disso leva o homem para o inferno. O que leva o homem para o inferno é a rejeição da soberania divina na sua vida. E pelo fato de rejeitar Jesus, o homem comete adultério, bebedices, orgias, homicídios, assassinatos, vício de drogas e outras coisas mais. É porque rejeita-se a Deus que se vive no pecado. O próprio Jesus disse que não veio a este mundo condenar o mundo, mas veio salvá-lo. Em outro momento aqui eu já disse, salvar de quê? Já pensou nisso? O que é que Jesus veio fazer neste mundo? Morrer na cruz, salvar a humanidade? Salvar de quê? Quem assistiu à exposição de Efésios, no capítulo 2, a gente falou, salvar o homem da ira de Deus, salvar o homem do pecado, salvar o homem do inferno, salvar o homem de si mesmo, salvar o homem da concupiscência do mundo, do caminhar deste mundo. Deus nos resgata quando entendemos que Jesus Cristo é o único suficiente Salvador. Ele nos resgata da condenação eterna. E aí Jesus expressa assim no verso 25, preste atenção, ele diz, por aquele tempo, ou seja, depois de mostrar um pano de fundo de justiça divina, depois de mostrar a aplicação de juízo sobre essas cidades, e esse povo ouviu o testemunho de Jesus, e esse povo ouviu e não se arrependeu, era um povo insensato, insensível, sem emoções, sem sentimentos. Hoje estamos chegando a um ponto de que as pessoas não se sensibilizam mais até pelo que acontece com a criança. Lembra de um dia desse, eu disse que as pessoas estão mais preocupadas com as tartarugas nascerem e chegarem na praia de que não aprovar uma lei que dê direito às mães que quiserem abortar. Crianças não podem trabalhar com os pais, correndo o risco do conselho tutelar ir lá e denunciar o pai, dizendo que o filho está trabalhando. Mas crianças podem sensualizar, dançando no TikTok. E ninguém diz nada. Recentemente, na parada que existe aí, levaram meninos inclinando-se à transexualidade. E ninguém faz nada. E o pior de tudo, que a igreja começa a se acomodar e dizer que isso é normal. Não tem problema não.
Isso depende da consciência de cada um, depende do entendimento de cada um. E vamos nos amoldando a essa situação. Algumas igrejas já começam a dançar a quadrilha de São João. Daqui a pouco serão mais igrejas. Daqui a pouco vai fazer parte da cultura das igrejas evangélicas dançar e comemorar o São João. Antes se dizia São João, com Jesus, sem João. Sem João, com Jesus. Agora não estão mais botando não. Estão dançando nos arraiais do templo. Estão celebrando, comemorando. E vai misturando. Mas existem outras coisas também. Daqui uns dias vão lançar preservativos gospel, motéis gospel, maconha gospel, adultério gospel, prostituição gospel, encobrindo a santidade de Deus e vivendo a perversidade do coração do homem com uma capa de santidade. Assim como Jesus disse aos fariseus, ele vai julgar a igreja que tem se dobrado a este mundo e tem absolvido comportamentos inadequados de que não agrada ao Senhor. Lembram dos fariseus, do qual Jesus tanto contestou? Raça de víboras, vocês são túmulos caiados, entram na casa das viúvas para fazer um grande estrago. Vocês não permitem que as pessoas se querem se encontrar com Deus, porque vocês não entram, ficam na porta impedindo. Vocês dizem que o coentro de hortelã é corbã, ou seja, é consagrado ao Senhor, mas não cuidam do Pai de vocês. Vocês não têm misericórdia e graça. Lembra de alguns episódios que Jesus curou no dia do sábado, e eles ficaram revoltados, porque Jesus curou no sábado, mas um coração tão duro e insensato, que eles não conseguiam ver a graça de Deus manifestada na vida de um homem sendo curado. Lembra do cego de nascença que Jesus curou, e eles ficaram intrigados, revoltados, querendo pegar Jesus, porque não aceitava isso, que ele pudesse manifestar isso era de Beelzebu, isso era dos demônios. Mas o cego, que era cego, ele disse, eu não sei quem ele é, só sei que eu era cego e agora estou vendo. E Jesus, encontrando com ele, disse, tu crês no Filho de Deus? Quem é para que eu possa crer? Sou eu que estou à tua frente. E ele creu e adorou, porque ele entendeu a misericórdia do Pai. E aí Jesus diz no verso 25, por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. Aqui há duas coisas interessantíssimas que Mateus faz questão de registrar, e que Jesus quebra paradigmas e aproxima as pessoas que querem ter um encontro com Deus. Primeiro, ele usa a expressão Pai. Judeu não dizia isso. Ele não declarava intimidade, ele tinha medo até de falar no nome de Deus. Jesus diz, o meu Pai, Senhor do céu e da terra. Ele podia ter dito Pai e as pessoas ficarem caladas. É o pai dele, José, sei lá. Mas ele diz e direciona no testemunho do seu relacionamento, do seu compromisso. Ele sai de um pano de juízo e apresenta agora a possibilidade para aqueles seus ouvintes, para você, para aqueles que ouvem. Graças te dou, Pai, Senhor de quê? Do céu e da terra. Lembram de Gênesis capítulo 1, verso 1? No princípio Deus criou os céus e a terra. Ele está dizendo que o seu Pai é o Criador do universo. João diz, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. No princípio ele estava com Deus, e tudo que foi criado com Ele, por Ele, e sem Ele nada do que se foi feito se fez. Para aqueles que não entendiam Jesus, para aqueles que estavam em pecado, achavam que seria muita presunção de Jesus. Mas isso, Isaías já havia anunciado, e João já tinha dito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós.
Jesus glorifica ao Pai. Porque escondeste essas coisas dos sábios? Os sábios aqui não são sábios institucionalizados. Os sábios que buscam a sua própria sabedoria são sábios institucionalizados. Não são aqueles que buscam a sabedoria de Deus. Mas ele diz que escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Pequeninos aqui é crianças, pessoas simples, pessoas que buscam de Deus, pessoas que se quebrantam e buscam. E aí Jesus expressa no verso 26, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Deus se revela àqueles que o buscam. Vimos hoje de manhã no estudo de Zaqueu. Zaqueu subiu o sicômoro para se encontrar com Jesus. Ele tinha interesse de ver Jesus, mas como falamos na semana passada, tornamos a repetir, não existe coincidência na obra de Deus, não existe acaso na obra de Deus, existe propósito soberano divino de pessoas que no seu coração buscam a verdade, buscam resposta. E Zaqueu subiu nos incômodos, ele já ouviu falar de Jesus, e Jesus olha para ele e diz, desce Zaqueu, hoje eu quero estar na tua casa, hoje eu vou comer na tua casa, hoje eu vou abençoar a tua casa. Ele não diz isso, mas a gente está contextualizando, porque no final aconteceu isso mesmo. E Zaqueu recebeu com alegria. É preciso receber com alegria no seu coração. Quando é que um pecador recebe Jesus com alegria? Quando ele olha para Deus e vê a santidade divina, quando ele olha para o seu coração e vê a malignidade humana, e ele pede a Deus para que o coração seja limpo, para que o coração seja transformado, e o Senhor faz maravilha. Zaqueu tomou uma atitude. Quem crê em Jesus Cristo toma atitude de abandonar o pecado e aprender de Jesus, de abandonar o pecado e de querer servir a Deus, de abandonar aquilo que não agrada a Deus para procurar saber e viver aquilo que agrada ao Pai. O Espírito Santo vai conduzindo e revelando, a palavra de Deus vai instruindo e ensinando, através da oração vamos comungando com o Senhor e criando intimidade de relacionamento. A comunhão com a igreja vai com os dons que cada um tem, fortalecendo a unidade em Jesus Cristo. Lembra do capítulo que estudamos, capítulo 4, a unidade da igreja em meio à diversidade, a unidade da salvação, a diversidade dos dons que edifica a igreja, corpo de Cristo, para dar continuidade à missão de Deus, à missão de Jesus. E aí, Jesus no verso 27 diz assim, tudo me foi entregue por meu Pai. Podemos pensar, pelo menos, em 4 coisas que foi entregue a Jesus. Poder de perdoar pecados. Quem é esse que perdoa pecados? Para que vocês creiam que eu tenho poder de perdoar pecados, ele disse àquele homem na cama, que os amigos o levaram, levanta, toma a tua cama e anda. E ele se levantou e andou. Jesus tem poder de perdoar pecados. Segunda coisa que foi dada a Jesus, poder sobre as enfermidades. Curou a muitos. Jesus curou muitas enfermidades. Lembro da semana passada, quando eu falava da viúva da cidade de Naim, do centurião que teve o seu servo curado. Jesus nem foi na casa dele. Lembra por que não foi? Porque ele disse, eu não sou digno que o Senhor venha na minha casa, mas eu sei que o Senhor tem autoridade, porque eu tenho autoridade. Quando eu digo para o meu servo vai, ele vai. Quando eu digo vem, vem. Mas se o Senhor disser uma palavra aí, meu servo vai ser curado. E Jesus curou. E ainda disse mais, eu nunca vi tanta fé em Israel como desse centurião. Uma outra coisa que foi dada a Jesus, autoridade de falar. Quando ele leu o texto de Isaías, lá no capítulo 4 de Lucas, ele diz, foram perguntar a ele, ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar, salvar e anunciar o ano aceitável do Senhor. As pessoas se impressionavam com a autoridade de Jesus. Moisés disse que viria um profeta e disse a ele, vocês ouvirão. Jesus
impressionava pela autoridade do falar. Por quê? Porque eles falavam das coisas do Pai. Lembra quando ele foi para Jerusalém com seus 11, 12 anos e que ficou lá discutindo com os doutores e os pais chegaram: filho, o que é que está acontecendo? E vocês não sabem que eu deveria estar aqui cuidando das coisas do meu Pai? Ele falava com autoridade. Uma outra coisa, Jesus tem poder sobre a morte. Ele disse a Lázaro: sai, Lázaro, de um túmulo depois de 4 dias. Ele disse a Marta disse: meu filho, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Qual é a palavra de Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Crês tu nisto? Deve ser essa a esperança do cristão. Jesus venceu a morte. E se nós cremos em Jesus só nesta vida, o que é que disse o apóstolo Paulo? Exatamente. Mas não é assim. Cristo ressuscitou, sendo primícia daqueles que hão de ressuscitar. E todo aquele que nele crê, mesmo que morra, porque vamos morrer, viverá eternamente. Jesus tem poder sobre a morte. Terminado essa expressão, Jesus diz assim para um povo que estava ouvindo, que queria resposta. Ele diz assim: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. Cansados, primeira palavra no grego tem a ideia de cansado depois de muita atividade. E sobrecarregado tem a ver carregado de muita responsabilidade. A nossa vida nos sobrecarrega de tantas atividades como nos carrega de responsabilidade. Quanto mais o tempo passa, mais responsabilidade e sobrecarga nós vamos ter. E aí Jesus fala de um contexto de pessoas que viviam como ovelhas sem pastor. A opressão do Império Romano, a opressão religiosa dos escribas e fariseus, dos sacerdotes que deveriam levar palavra de esperança para o povo, coloca um peso religioso. Uma sociedade em que os cobradores de impostos extorquiam do povo judeu para sobrecarregar os tesouros romanos, dos quais os publicanos cobravam do seu próprio povo e extorquiam e roubavam. Sobrecarregados, cansados. Qual tem sido a sua canseira? De que é que você está sobrecarregado? Responsabilidade com família, com emprego, com trabalho, cansado. Mas Jesus faz uma proposta dizendo: vinham a mim. O plano de salvação tem a ver de levar para o céu, mas tem a ver também de viver aqui uma vida abundante. Tem a ver de resgatar do cansaço e do sobrecarregado, mas tem a ver com dar norte à nossa vida de responsabilidade no reino. Paulo trabalha isso no capítulo 2 de Efésios, quando diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas nós somos feituras de Deus para andarmos nas... Estão lembrados? Verso 10 de capítulo 2 de Efésios. Somos feituras de Deus para andarmos nas boas obras, do qual Deus preparou de antemão. Nós somos salvos para trabalhar para o Mestre. Deus não nos chama para vivermos desocupados. Há responsabilidade no trabalho, mas é algo prazeroso porque se faz para Deus. Jesus diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados. É preciso tomar um compromisso. É a revelação de Deus através do Filho, e o Filho revelando o Pai. Antes ele diz: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. Jesus diz que há necessidade de que o jugo seja colocado não como uma sobrecarga,
mas como uma ação pedagógica de Deus na sua vida, onde Jesus é aquele que vai estar ao seu lado, e o convite é que você o siga, mas agora ele está fazendo da instrução do discipulado, da instrução pedagógica, da orientação de uma vida que antes era sobrecarregada e cansada, e agora tem um norteamento. É Deus que nos ensina a viver uma vida de santidade, uma vida abundante, do qual ele é aquele pastor que não mente, que não é mercenário, porque ele diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida em abundância. Já vi alguém dizer assim, mas depois que eu me converti, parece que os problemas aumentaram. Depois que eu me converti, é uma luta tremenda. Por quê? Porque você saiu do mundo de trevas para um reino de luz. E lá no reino de luz, nas regiões celestiais, Satanás está presente tentando derrubar você, porque ele acusa você perante Deus. Mas o sangue de Jesus purifica de todo pecado. E Paulo, em Romanos capítulo 8, a partir do verso 33, diz: é Deus que justifica você. Lembra do servo Jó? Do qual Deus perguntou: visto meu servo Jó, homem justo e fiel que se desvia do mal? E Satanás diz também: o Senhor enche ele de mimos. E o Senhor diz: tá bom, faça o que você quiser, só não tira a vida dele. E depois veio de novo, e Jó, depois de tudo que perdeu, ele disse: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. A vida abundante de Jesus Cristo é: apesar das aflições, eu tenho paz. Apesar da dificuldade, eu tenho uma garantia, porque Deus é a minha esperança. E Davi, no Salmo 34, diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todos. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Ele ouviu o meu clamor, Ele atendeu a minha necessidade. Jesus diz: aprendam de mim, porque sou manso e humilde. Mansidão e humildade é uma característica de Jesus que vai ser colocada também nos seus discípulos. Nós vamos aprender a viver assim, uma vida mansa e uma vida de humildade. Nos faz ter a experiência que o apóstolo Paulo teve, aprender a viver em toda e qualquer circunstância. Alegre-se sempre no Senhor. Eu aprendi a ter abundância, eu aprendi a estar bem, por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem vai para Jesus, quem se entrega a Jesus, pode ouvir do Mestre a seguinte frase: no mundo tereis aflições. Às vezes a gente só se lembra disso. E ele diz: mas tende bom ânimo, porque eu venci. Mas eu gosto também muito do que ele diz lá em Mateus capítulo 28, verso 20. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. De que lado você quer estar? Daquele ladrão que vai estar no inferno eternamente lamentando porque morreu ao lado do Rei dos Reis e por orgulho ele disse: eu não quero Jesus. Ou você vai estar feito aquele que, embora tendo sido pregado como um ladrão, morreu como um salvo, como um santo, dizendo: eu fui salvo no último instante, porque o meu amado me chamou, vem a mim, você que está cansado. E ele não fez conta de estar pregado na cruz, mas creu que Jesus era suficiente para dar paz ao seu coração. Finalmente, nós podemos ver Jesus dizendo: porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. Ele não está falando para a sua vida, ele está indo muito além da sua própria existência. Ele está falando daquilo que Deus criou em você, da consciência de Deus, da consciência de vida, da existência aqui na terra, mas da existência eterna. A alma vai ser eterna, tanto dos que estiverem no inferno, tanto dos que estiverem com o Senhor. A diferença é que no inferno há disciplina e justiça,
No céu há gozo e alegria eternamente, porque estaremos na presença do Senhor. E aí ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ele mostra que não é como aqueles líderes religiosos, não é como o sistema romano, não é como o enquadramento social, político, ideológico, não é como o mundo que busca seus próprios interesses, não é como os Illuminatis e qualquer outra coisa, não é com aqueles que buscam seus próprios interesses, pelo contrário, é fazer parte do povo de Deus, que ainda viva em alguns momentos com dificuldade, pode dizer como o apóstolo Paulo: eu sei e que tenho crido, e eu estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Você crê nisso? Já entregou a vida a Jesus? Já descansou a alma? Tem vivido lutas, mas tem visto Deus operando na sua vida? Nesta noite, você quer fazer um compromisso com Jesus, dizendo: eu quero entregar minha vida a Jesus? Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus, pois quer hoje mesmo salvar, por isso morreu lá na cruz. Um outro hino, a gente vai cantar esse, mas existe um outro hino do cantor cristão que diz assim: manso e suave é Jesus convidando, chama por mim e por ti. Jesus está chamando você, mas você precisa dar uma resposta. Amigo, não saia sem Cristo, não saia daqui sem Jesus. Amigo, não saia sem Cristo,